Bom dia para todos. Continuando então os meus comentários sobre a obra que a gente está estudando, A Chave para a Teosofia, da senhora Helena Blavatsky. Eu estou um pouco atrasado nos áudios, né? Era para ter finalizado a semana passada o primeiro capítulo, mas correria da vida, vou tentar agora compensar essa semana e mandar mais material. Então, eu vou tecer agora alguns comentários sobre o trecho que fala sobre a religião sabedoria esotérica em todas as eras, da página 18 até a página 22. Tem uma série de perguntas ali. Eu não vou ler os trechos, né? Que a ideia é que todos tivessem já lido. Eu vou só fazer alguns comentários complementares, tentando facilitar o entendimento. De acordo, claro, com o meu discernimento também, né? Ah, então ali, a Blavatsky começa afirmando, então, que todos os grandes sábios da antiguidade, ela faz uma afirmação de que nenhum deles deixou algum registro, né? Assim, Jesus, Buda, Pitágoras, Confúcio, Sócrates, entre outros. E isso nos chama atenção, me chama atenção para um ponto, né, que ela está dando a entender ali, que todos esses sábios falavam sobre, basicamente, a raiz, sobre o mesmo tipo de ensinamento. E é isso que a gente chama tradição sabedoria, né, ou teosofia, ou religião sabedoria, religião das idades, enfim. Essa é uma ideia interessante. Então, que a gente está falando de algo universal. É muito comum o pessoal confundir e achar que a teosofia é um tipo de doutrina que a senhora Helena Blavatsky tenha fundado, alguma coisa assim. Ela foi simplesmente uma importante, né, divisora, praticamente divisora de águas aí da literatura ocultista para a humanidade, com certeza. Mas mesmo assim, ela foi uma comentarista sobre a tradição sabedoria, assim como houveram outros. Ela foi certamente uma das principais comentaristas, né, da história da humanidade. Mas não foi algo que ela tenha criado ou fundado, né? Ela mesmo dizia que as obras ali, né? Ela colheu as mais belas flores, né, do jardim da religião sabedoria, ou seja, das outras tradições que já existiam, né? E só o que ela fez foi colocar o laço que as unia. Então, essa é uma ideia importante para a gente ter em mente, de que não é uma nova doutrina, uma nova filosofia ou uma religião que surgiu no século XIX, né? A gente está falando de algo atemporal, de algo ancestral, algo que é tão antigo quanto a própria história da humanidade. E que foi conhecido por alguns, estão continuando aqui as explanações dela, né? Então ela diz que esse conhecimento foi revelado para alguns escolhidos e foi passado, né, de uma tradição, por isso tradição sabedoria, né, uma tradição ali de geração em geração, mestres e discípulos, a, ela foi passada para esses escolhidos, né. E aqui também há o questionamento de que o porquê que isso não foi aberto ao grande público, e ela dá várias alegações aqui, né, então ela diz também que basicamente, traduzindo nas minhas palavras, ela diz que a humanidade, com esse conhecimento, boa parte da humanidade seria como uma criança brincando com uma arma, né? Então ela fala aqui do desvio moral da humanidade, e dá vários motivos para que esse conhecimento fosse velado durante boa parte, né, da história humana. E mesmo com a sociedade teosófica tendo aberto parte desse conhecimento, não 100%, né, mas alguma parte ali bem significativa com as obras, principalmente a obra Doutrina Secreta. Ah, mesmo assim, ainda continua sendo para poucos, né? Porque mesmo estando disponível, a maioria ou não se interessa ou não ou nem consegue absorver aquele conhecimento, né? Porque a gente está tão, como ela mesma descreve aqui, né? A gente teve aquela perda, né, do contato com as questões espirituais. A gente ficou enfeitiçado aqui pelo o mundo sensorial, né, o mundo dos sentidos. Então essa é uma questão importante. Tem um outro ponto aqui
que ela traz a diferença entre religião esotérica e exotérica, né? Porque nós, bem ou mal, nós temos as tradições por aí, né? Nós temos as outras religiões. Então, como que isso é velado, se existem, né? Então, ela traz aqui a diferenciação entre o que é esotérico e exotérico. É bem importante, o pessoal confunde bastante a questão do esotérico. O pessoal acha que esotérico é acreditar em espíritos ou acreditar em vida após a morte, então é esotérico. E não, na verdade não tem nada a ver com isso. Ah, o esotérico é aquele conhecimento interno de todas as tradições. Diferente do exotérico, que é o conhecimento externo, que é a religião como a maioria das pessoas conhecem. Então, aquele apego ao mito, acredita no mito ao pé da letra. Então, um religioso exotérico, vamos dar o exemplo do cristianismo, ele acredita que Jesus nasceu de uma virgem, ele acredita que Jesus morreu na cruz e que ele era Deus e tudo mais. Toda aquela parte do mito. O esotérico, ele vai tentar entender o que está por trás do mito, o porquê essa alegoria, o que, que isso realmente quer significar. Ele vai separar quem era o Jesus histórico e o que, que era o Cristo mítico. Né, o que, que veio de outras mitologias e, na verdade, está falando sobre o próprio desenvolvimento humano em formato de alegoria. Né? Então, essa é a diferença. E todas as tradições vão ter essas duas faces, né? Esses dois lados da moeda. O conhecimento exotérico, que é para todos, e o conhecimento esotérico, que é para alguns. Não que alguém esteja querendo esconder, mas as próprias pessoas, né, não, muitas vezes não se interessam, né, pelo que tem além disso, né. Ah, então é bem importante a gente salientar isso, que quando a gente estuda uma religião, alguma tradição, nós como teosofistas, a gente tem que ir além do caráter externo, tem que ir além da casca. Então, além do ritualismo, do dogma, né, tentar limpar ali as superstições, os enganos, os erros. Voltando à questão de que todos os grandes sábios e santos estavam falando da mesma tradição, por que, que as religiões são tão diferentes? Né? Muito tem a ver com as organizações posteriores, promovida pelos seguidores, né, dos grandes mestres, mas também tem a ver que esses grandes sábios eles adaptaram essa sabedoria ao conhecimento da época, à cultura da época, ao nível de discernimento da época, e mesmo nessa limitação, né, geográfica e cultural na qual eles estavam inseridos, eles tiveram seus ensinamentos esotéricos para alguns poucos escolhidos. Né? Então, voltando ao cristianismo, que é o mais conhecido, novamente, Jesus tinha seus 12 discípulos, aos quais comunicava segredos ou mistérios, né, revelava os mistérios que para o grande público ele falava em parábolas, né? Isso tá no Evangelho lá, ele mesmo claramente ele descreve isso, que para quem era de fora, né, ciclo externo, exotérico, ele falava em parábolas e para os seus discípulos próximos dele, né? Então ele revelava mais dos mistérios, claro que dentro do limite que eles conseguiam absorver, né, obviamente. Então isso é bem importante.